Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Olá, leitores, esse é mais um videocast do Pato Fáustico. Eu sou a Lucilene Ribeiro. Eu sou o Daniel Basso dos Santos. E hoje, nesse videocast do Dia dos Bobos, nós vamos falar... 1º de abril. Vamos falar de bobos, né? Bobos. Na literatura. Bobos na literatura. Falaremos de bobos no sentido do 1º de abril, né? Não no sentido de bufão, né? O sujeito que facilmente é passado para trás, né? Que é fácil de ser enganado. Falaremos de 3 textos em que essa figura é importante, textos também emblemáticos para a literatura, de várias nacionalidades, mas também vamos aproveitar a brecha, né, para falar de um tipo de personagem que lhe é oposto, né, que é aquele personagem que ou aprende a passar os outros para trás, né, ou aprende com a experiência a ser mais esperto que os demais, ou tá danado, que é o caso do pícaro. Falaremos do romance picaresco, super importante para a conformação aí do gênero romanesco. Vamos começar então justamente com ele, né? O pícaro. Por quê? Que texto é e por que falaremos dele? Bom, então vamos começar com um clássico da literatura espanhola, né, que é o romance Lazarillo de Tormes. Essa é uma edição ótima da 34. Da 34. O Lazarillo de Tormes é o protótipo do romance picaresco. Então ele vai ultrapassar essas fronteiras da literatura espanhola para ter uma significação muito importante no cenário da literatura mundial. Exatamente. Assim, né? Então aqui nós temos um pícaro, né? Então a história de um pícaro. Essa narrativa, ela data mais ou menos da primeira metade dos anos de 1500. Isso porque é uma narrativa anônima, não se sabe ao certo quem escreveu, e foram encontradas várias cópias que seriam as supostas originais. Então há variações, né, de data e não há um consenso entre a crítica. Mas essa edição que nós temos aqui, que foi lançada no Brasil, edição da 34, ela é uma edição, né, que tem o seu original datado em 1554. Isso. Né? Inclusive essa edição ela é toda feita pro leitor, pro pesquisador, né? Então ela tem um pós-fácil excelente, ela tem um prefácio, tem uma série de notas de rodapé que de uma certa forma ela é bilíngue, isso é importante se dizer. E aqui mesmo ela explica de uma certa forma qual foi o original utilizado, né? Porque o original não existe, né? Mas qual foi a versão utilizada. Então se alguém quer se inteirar, né, essa edição é boa para isso. Bom, a gente trouxe aqui para começar uma definição de picaresco, né, que tem nessa edição, que é o seguinte, agora a gente vai destrinchar ela, né? Pseudo-autobiografia de um anti-herói, que é o pícaro, né, que a Lu falou, definido como um marginal à sociedade, cujas aventuras, por sua vez, são a síntese crítica de um processo de tentativa de ascensão social pela trapaça e representa uma sátira da sociedade de sua época. Bom, isso aqui na realidade é o substrato do romance picaresco, né? O pícaro, ele surge justamente no momento para romper com a harmonia e com o equilíbrio da lógica renascentista, né, da cartilha da poética renascentista, né? A começar pelo enredo, né, pelo assunto. Ele trata das camadas baixas, né? O pícaro é sempre um sujeito miserável, né, que tem que lutar para deixar de ser, né, e que passa por uma série de situações humilhantes. Sim, O pícaro vem dessa palavra em espanhol, que seria basicamente um vagabundo, né? Isso. E é o que o nosso Lázaro aqui, né, o nosso Lazarillo representa. É a história de um sujeito que não nasce muito bem na vida e que tem que ascender, né, tem que conseguir de alguma forma atingir um estado social melhor do que aquele que ele nasceu. E justamente passar o enredo nas camadas mais baixas já é subversivo por natureza, assim, porque na realidade é a miséria, né, é o baixo
que de uma certa forma fornece assunto para essa história. E é uma história que sempre tem um momento fundamental de virada, né? Porque o Pícaro no primeiro momento, assim, no início da história, ele é sempre um sujeito ainda ingênuo, né? E aí tem um momento em que ele se liga para o mundo. Então, por exemplo, no caso do Picaresco, que é talvez o grande trecho desse tipo de revelação, né, de consciência, quando ele diz assim, ó, pareceu-me que naquele instante despertei da inocência em que como criança estava adormecido. Pensei lá no fundo, o que ele diz é verdade? Devo abrir bem os olhos e ficar esperto, pois sou sozinho e tenho que aprender a cuidar de mim. Isso é o manifesto do Pícaro, depois a gente vai ver que tem vários desdobramentos aí na história da literatura, né? Bom, a estrutura desse livro aqui, ela também é fundamental, porque ela... bom, primeiro ela é contada em primeira pessoa, né, como a Lu falou, então definitivamente introduz a questão do eu como organizador da narrativa, né, que é a questão do romance burguês, né, quando o sujeito conforma a narrativa, e também ele é escrito como uma epístola confessional, né, ele é dirigido a alguém. Então ele também coloca o lado de lá, ou seja, o lado do leitor moderno, daquele leitor que vai ler e julgar aquela história. Com licença, vou tirar o fato, porque tem um momento inicial também, né, que está justamente relacionado à crítica, né, a sátira precisa que o leitor veja isso, né, de maneira crítica também, né. Então ele diz assim, ó, não nos admiremos de um clérigo ou de um frade, porque o primeiro rouba dos pobres, e o segundo do convento, para suas devotas e para ajudar a outro tanto, quando a um pobre escravo o amor levava a fazer isso. Né? Então é esse tom ácido, de uma certa forma, que vai compor a visão de mundo do Pícaro. Né? Bom, além disso, ele vai investir em outras questões anti-aristocráticas, né, que é a questão de trabalhar com o vulgo, né, de trabalhar com a linguagem baixa também, com o linguajar chulo, e de uma certa forma vai ser subversivo também na escolha do personagem, porque o Pícaro é o anti-herói. Né? E ele é um anti-herói carismático, porque ele é um anti-herói por necessidade, ou seja, é um anti-herói que tem porquê, né, de não ser o herói clássico. Né? De uma certa forma, isso também está sendo colocado para se contrapor ao valor básico renascentista e aristocrático, que é o valor da honra. Né? O Pícaro não é um personagem honrado. Ele vai fazer o que tiver que fazer para conseguir sobreviver. Né? E também, lógico, isso é que vai fundamentar essa necessidade de escalada social. E a escalada social é fundamental, porque a escalada social vai permitir que o Pícaro desbrave todas as camadas da sociedade e mostre, né, a hipocrisia, né, mostre, enfim, todas as mazelas, né, todos os problemas em todas as sociedades. Então essa ascensão também tem essa... a ascensão ela é compositiva, né, ela faz parte da organização narrativa, mas ela também tem essa função que é semântica, né, que é de mostrar, de fundamentar os conteúdos da história. Bom, o Pícaro é fundamental, e o romance picaresco, porque ele está na genealogia do romance moderno. Na realidade, o Pícaro o picaresco é o embrião do romance moderno. Principalmente num formato que é o formato de epopeico cômico, né? Que é o Pícaro diluído em várias narrativas. Então ele está, por exemplo, no Don Quixote de Cervantes, só no Don Quixote de Cervantes. Existem muitas situações ali que são provenientes da picaresca, né? Inclusive existem teorias que dizem que o Pícaro ele já é uma paródia do romance de cavalaria. Tem gente que diz que não, tem gente que o público já era pronto o suficiente para entender os dois tipos de narrativa, mas há quem diga que o Pícaro já é já é essa paródia, né? Que no caso do Cervantes dialogaria também de maneira bem forte. Existe um outro ponto importante no picaresco, que é o anglicano, né? Aqui eu trouxe, a gente ia falar dele no programa, mas não vai dar tempo, tem que ser um programa só para ele. Que, enfim, é o romance inglês dos 700, né? O Daniel Defoe, né, como Al Flanders, por exemplo, é um caso importante. E o Tom Jones, né, que na realidade está também no cerne do romance inglês, e que é uma epopeica cômica, acho que o gênero seria bem esse, mas que envolve uma série de situações picarescas que são importantes, mas infelizmente não vai dar tempo, a gente não vai falar dele hoje, mas é importante citar. E no Brasil, a picaresca também é importante porque ela também está na construção do nosso romance. Né? Na realidade, ela é fundamental para os modelos pré-alencarianos, né? Principalmente devido ao Memórias Sargento Milícias, né? Que foi publicado entre 1852 e 1853, e que dialoga com Pícaro, mas não é picaresco. Então, para isso existe um ensaio excepcional do Antônio Cândido, chamado Dialética da Malandragem, em que o Cândido diz, né, por que não é picaresco, e aí estuda o Memórias Sentimentais. Né?
Não, Memórias Sentimentais não, Memórias Sargento Memórias Vinícius. Memórias Sentimentais vamos falar daqui a pouco. É o Memórias Sargento Vinícius. Então, algumas coisas que o Cândido diz, por exemplo, que o Pícaro, por exemplo, ele narra sua própria história. Não é o que acontece no Sargento Vinícius. O Pícaro é ingênuo e o choque com a realidade é que faz ele mudar, né? O Leonardo, que é o protagonista do Sargento Vinícius, já é um espertalhão desde o início. O Pícaro geralmente aparece em posição servil, né, com relação aos demais. E isso não acontece. Enfim, o Leonardo não aprende nada com a experiência, diferente do Pícaro. Uma série de relações que o Cândido coloca, vale a pena ler esse ensaio. Mas o Pícaro, justamente a partir dessa sua posição, dessa sua repercussão já atenuada na memória do Sargento Vinícius, ele vai se relacionar diretamente com uma figura que é brasileira, né, também, né, que é a figura do malandro. Né, e que está também na nossa prosa em alguns exemplos, como as figuras folclóricas do Pedro Malazarte, do Jabuti, né, e em textos literários como o João Miramar, que eu ia falar antes, o Macunaíma. Há pouco tempo eu e a Lu assistimos o filme Vips, que eu acho que é do ano passado, né? E que é isso, sabe? É o Pícaro contemporâneo, o sujeito que tem que, né, dar um jeito manhoso, né, trapaceiro, para conseguir ascender socialmente. É isso. Então quem quer ver um filme bom, veja outra coisa. Mas quem quer ver o Pícaro contemporâneo, né, o Vips, lá com Wagner Moura, é bem emblemático desse personagem, né? Bom, ler Lazarillo del Tormes, né? Porque o meu espanhol macarrônico, porque ou Lazarillo del Tormes, que é um romance fundamental para a constituição do romance moderno, para o romance burguês como um todo, né? Aqui aparece de uma vez por todas o eu postulando um outro eu leitor já moderno, né? Já dentro da tradição do romance burguês, e além de ser um belíssimo texto que vale a pena ser consultado. Bom, no próximo bloco, então vamos falar dos bobos, já que hoje é dia dos bobos. Né? Exatamente. Então, 3 textos. Até lá. Até mais. Voltamos então agora para falar de 3 textos, né, que trazem a figura do bobo. Né, sim, no seu enredo, né? O sujeito que é passado para trás, o sujeito ingênuo e tal. Bom, vamos começar. Na realidade, esse foi o texto, é um conto, né, que na realidade me deixou mais feliz dessa ideia que a gente teve, porque o Isaac Singer, né, o autor Isaac Singer, cujo texto Gimpel, o Bobo, é uma das suas obras-primas, né, um texto maravilhoso que a gente tem a oportunidade de trabalhar aqui, porque justamente apresenta esse sujeito, esse personagem que todo mundo passa para trás, todo mundo brinca, que todo mundo prega peças, né? O Gimpel. A história desse conto é a seguinte: o Gimpel é esse personagem do vilarejo de Frampton e é passado para trás em todas as situações possíveis, e logo no início do texto, numa brincadeira, ele acaba casando com uma mulher divorciada, viúva e fedorenta, vive 20 anos com ela por causa disso, e nesses 20 anos ela passa ele para trás de tudo que é jeito, tem 6 filhos, e no final do conto, o final do conto não é esse, mas um pouquinho antes, numa redenção dela, ela conta pra ele que nenhum filho era dele, enfim, o sujeito é esse que, né, entre outras coisas, ela lhe põe os cornos, engana ele de tudo que é jeito, né. Bom, o Gimpel aqui já é a síntese dessa ideia de bobo, né, dessa ideia de sujeito fácil de ser enganado, né, associado à ingenuidade e à pureza, né, dos sentimentos, que na realidade vai repercutir nos outros textos que a gente vai falar aqui hoje. Mas o mais interessante é que esse conto ele é contado em primeira pessoa. É o Gimpel que conta a história. E a primeira frase do conto é a seguinte: eu sou Gimpel, o bobo. Ponto. Não acho que eu seja bobo. Então, isso é que vai tornar o conto mais complexo. Porque apesar de tudo isso que eu relatei aqui, que é mais ou menos a história do conto, a gente, como tem o acesso íntimo à história, a gente sabe que muitas daquelas brincadeiras o Gimpel sabe, né, que são brincadeiras. O Gimpel sabe que são piadas ou que são relatos para o enganar, né. Só que na maioria das vezes ele deixa para não atrapalhar o coletivo, né, para não deixar as pessoas infelizes, exatamente, para não acabar com a farra dos outros, né. Bom, tem um determinado momento em que um espírito maligno
tenta incitar ele a se vingar. Então ele trabalha com pães, assim, ele urina na massa e vai dar para as pessoas comer, mas aí no momento ele desiste justamente por isso, porque sempre se sobrepõe essa pureza de sentimento, essa bondade, essa é a palavra, bondade, que está relacionada à ingenuidade, né? Bom, essa cena do espírito, né, ela é maravilhosa porque na realidade ela é fundamental para a obra do Singer, né? O Singer ele vive algumas contradições, né, em que essa talvez seja a mais importante para a obra, né? E tem outras que são importantes para o conto que a gente vai falar daqui a pouco. Que é justamente entre o judaísmo arcaico, né, todo o folclore judaico, e a modernidade, que é sentida na arte judaica em alguns pontos. A gente há pouco tempo teve o Homem Sério, dos irmãos Coen, por exemplo, que traz esse mesmo conflito filme, né? Traz esse mesmo conflito, seu prólogo e a sua realização, né? O Singer, de uma certa forma, é representativo disso. Mas outras contradições são importantes aqui nesse texto, partem justamente desses dois gimpels que a narrativa cria, né? Ou seja, o Gimpel em primeira pessoa, que conta a história, e que sabe que muita coisa está acontecendo ali, está estranha, né? E, por exemplo, quando ele se casa, dali a 4 meses a mulher tem um filho. Ele fala, mas como? Aí ela diz que é prematuro, né? E ele aceita, porque, né, afinal, explicou, né? Então é nesse sentido que ele, de uma certa forma, ele tem uma faceta interior distinta daquela faceta que é o bobalhão, que a cidade, de uma certa forma, representa, né? Só que esse conflito entre o Gimpel social, que é e o Gimpel interior, né, que é outro, que é quem narra a história, esse conflito acaba criando uma deformação do gênero conto, que a gente vai explorar adiante, mas é que é importante dizer que ele é resolvido dentro da intriga, porque no fim o Gimpel ele vira um velho narrador, né? Ele narra para as crianças histórias no final do conto, inclusive ele inventa histórias, né? Então é justamente quase a aspiração dialética do bobo, né? Ou seja, ele percebe, né, que que na realidade essas histórias inventadas elas são uma realidade e passa a usar isso em benefício da sua própria identidade e distrai as crianças com essas histórias, né? E também está dentro da discussão fundamental do narrador moderno, lá do Walter Benjamin, né? Que é esse narrador que aceita a experiência comunitária, porque a experiência do Gimpel comunitário é do Gimpel bobo, né? Mas que de uma certa forma também tem que superar essa experiência, porque a experiência do Gimpel autêntica é a do Gimpel eu, do Gimpel sujeito, enfim, que tem uma experiência específica que de uma certa forma está em contraponto à experiência da coletividade, né? Então de uma certa forma no final ele tenta essa síntese, né, do eu, né, e do coletivo a partir do aprendizado da narrativa, né? Então é uma ótima saída do Singer, né? Mas a deformação se dá principalmente por causa do assunto. O assunto não é assunto de conto, né? Porque se passam 20 anos, né, esse sujeito ele muda, no final do conto ele foge, de uma certa forma, ele sai do espaço local de Frampton, né, ele vai para uma outra comunidade. Então a única unidade, né, se a gente for pensar a teoria do conto, né, que é a teoria básica da narrativa de curta extensão, né, que são as unidades de tempo, espaço e personagem, a única unidade aqui ainda forte é a unidade de personagem, que é o caráter do Gimpel. O resto todo, né, por isso que eu chamo de deformação, é um alargamento do tempo, do espaço, que não condiz com o sujeito, porque esse alargamento é do coletivo, é da história coletiva do Gimpel, e não a história do Gimpel pessoal. Mas como é o caráter que sustenta esse gênero, ainda que deformado, ele continua firme graças ao narrador subjetivo, que de uma certa forma, no final, propõe essa síntese, né, das duas realidades. Gimpel, o Bobo, é uma narrativa essencial. O Isaac Singer é uma narrativa essencial. Ele tem outros contos, como O Amigo de Kafka aqui. Essa edição é muito boa para conhecer o autor. Então aí fica a dica e fica esse bobalhão aí para ser apreciado por vocês. Vamos para o segundo texto, então. Bom, o segundo texto, ou o segundo bobo, que vai ser tratado aqui, na realidade envolve um gênero que ainda não foi discutido aqui no Pato Fausto, que é o teatro, né? Que a gente vai trabalhar, lógico, enquanto texto, né? A gente não vai analisar espetáculo aqui, mas que é um bobo também maravilhoso, que tem muita relação com o primeiro, né? Ingenuidade, bondade, tudo isso a gente vai ver que está presente aqui, e que está presente na obra Alma Boa de Setsuan, do Brecht. Aqui tem a coleção da Paz e Terra, que publicou toda a obra do Brecht, tem o volume 7, que tem, entre outras peças, a Alma Boa de Setsuan.
que na realidade é uma peça já do Brecht maduro, ela é escrita entre 38 e 40, e isso é importante porque já, de uma certa forma, já está dentro das realizações de um projeto do Brecht que a gente já vai falar mais ou menos qual é, né? Conta a história da Shen Te, né? Essa história se passa na China, que em determinado momento 3 deuses descem à Terra, guiados por o aguadeiro Wang, e esses deuses precisam de uma boa alma que lhes dê pousada. E ninguém na vila quer, porque eles parecem mendigos, assim, ninguém ajuda. E aí quem ajuda é justamente a prostituta Shen Te, que os dá abrigo, e aí esses deuses compadecidos e felizes por terem achado uma boa, né, caridosa, dão algum dinheiro para ela, ela abre uma tabacaria. E só que a partir da abertura da tabacaria, a comunidade começa a se aproveitar dela. Então começa a pegar arroz de graça, tem um que vem tirar até as estantes da tabacaria, porque diz que não pagaram, enfim, querem se aproveitar da nobreza dessa personagem. E o Brecht usa justamente para discutir as relações do mundo capitalista, porque num determinado momento a Shen Te vai se travestir de homem, né, que é o Shuita, que ela diz que é o primo dela, e aí o Shuita é que vai ser o cara que vai controlar a situação, que vai dizer não para as pessoas, e de uma certa forma vai radicalizar o outro foco, que vai começar a explorar as pessoas e transforma aquela tabacaria num microcosmos do capitalismo selvagem, porque ele explora as pessoas para ganhar mais lucro e tal. Para entender, né, o contexto dessa peça, o contexto estético dessa peça, é fundamental pensar o projeto do Brecht, que é o projeto de teatro épico, e que de uma certa forma questiona e denuncia a ilusão da representação teatral, né? Na realidade é uma tentativa de desconstruir o teatro, mostrando os artifícios de composição, os artifícios teatrais de composição, que na realidade é uma forma de didática, de uma forma de ensinar o sujeito a entender os mecanismos da sociedade, principalmente os mecanismos que produzem os produtos da sociedade, né? Que é lógico, é uma atitude revolucionária, porque de uma certa forma mostra a necessidade do sujeito, né? A necessidade da atividade do sujeito, desculpem. Ou seja, o teatro clássico ele prega a passividade, né, do sujeito, que é o espaço da plateia, é o espaço do palco. E o teatro épico de uma certa forma rompe com essa relação, né? As pessoas têm que ativamente passar a participar, né? Por exemplo, desludando o palco, né? Só vou dar exemplos práticos, né? Então, de repente, mostrar os refletores que produzem a luz, mostrar as cordas que produzem as engrenagens, né? Para o sujeito que está assistindo passivamente entender como é que se produz. É acabar com o fetiche, né? Essa é a tentativa. O épico, na realidade, é complementar, né? Que é um adjetivo que é contraposto ao dramático, ou seja, o épico trata justamente dos assuntos públicos, né? Enquanto que o dramático trata dos assuntos pessoais, né? Subjetivos, né? E o épico também promove o distanciamento, né? Geralmente um distanciamento relacionado com eventos passados, né? Mas o distanciamento para, de uma certa forma, entender como que o todo das coisas se constitui, né? Esse distanciamento, obviamente, ele é necessário justamente para atenuar a emoção do drama clássico, ou seja, essa emoção impede que o sujeito se conscientize, né? A ideia da catarse, né? Então, atenuando a emoção, né, distanciando o espectador, ele de uma certa forma pode ver aquilo com criticidade e obviamente, isso é para mostrar, né, como isso funciona, né? Então existem trechos, por exemplo, que o personagem vem ao público, né, a Shen Te, por exemplo, e começa a falar com a plateia. Está fazendo 3 dias que os deuses foram-se, eles disseram que queriam pagar pela hospedagem que eu ofereci, né? Isso é logo no início. Então, de uma certa forma, se distancia, quase que o ator quase que se despe do próprio personagem, né, e fala diretamente com o público. Existem outros trechos, inclusive outros personagens, né? Isso sempre direcionado ao público. Jamais saberíamos como agradecer suficientemente ao senhor Shuita. Aí já é ela travestida, né? Quase sem nenhuma interferência direta. Sun está outra pessoa. O Sun é um personagem que a Shen Te vai se apaixonar, né, durante a peça. Sun está outra pessoa. E isso vocês vão de reconhecer. Ou seja, de uma certa forma está, né, pedindo que o público de uma certa forma se relacione. Isso vai ficar mais forte no final, mas aí em seguida eu já falo, cito o trecho que termina a peça.
Antes disso eu queria trabalhar com uma das críticas principais, que é justamente essa questão do quiprocó, né? Essa questão que remete a Shakespeare, né? Da mudança de sexo, né? De travesti em homem e travesti em mulher. De uma certa forma, é simular o desfazer-se da personalidade, né? Ou seja, lida com as formas de desmontar do sujeito, né? Que de uma certa forma deve se alienar de si próprio para conseguir desfrutar dos frutos de um modo específico, que é o modo capitalista, né? Desfrutar dos frutos do capital. Então Brecht está fazendo uma crítica severa, né? à cisão no interior do sujeito, que é uma cisão capitalista na medida em que o sujeito tem que se fragmentar, né? Tem que se cindir para conseguir resistir nessa sociedade. Além disso, claro, é uma crítica à unidade de caráter da tragédia clássica, né? Então, por exemplo, ela tem uma falha específica de caráter que determina, que é a bondade, mas que isso pode ser totalmente... Isso é descartável, né? O caráter do sujeito é descartável como uma mercadoria, né? Como uma lógica mercadológica, né? Nessa peça, até pensando nas peças mais maduras do Brecht, nessa peça até que o enredo se resolve de maneira quase tradicional, só que a última frase é justamente, os últimos trechos é justamente um dos atores, né, que vem à ribalta, né, e aí fala para o público: nós é que ficamos mal sem nenhuma fantasia. Aí ele diz, né: prezado público, vamos, busque sem esmorecer, deve haver uma saída, precisa haver, tem de haver. Ou seja, aí o efeito final da peça é o público no meio da problemática, né? O público, de uma certa forma, é que ativamente tem que decidir solucionar o problema da peça. Isso é justamente a tentativa de aliciar o sujeito na participação da história, né? É o sujeito histórico ativo, e aí o item estético, de uma certa forma, trazendo o sujeito para cá, trazendo o sujeito para dentro da história, trazendo o sujeito para a consciência crítica da sua posição no mundo. O Brecht é o Brecht, né? Fundamental a leitura de muitas peças. Essa nem é a peça mais popular, né? O Círculo de Disco Caucasiano, né? Ele tem outros aí. O Ópera dos Três Vinténs, que a gente até poderia falar aqui, né? Porque influenciou o Ópera do Malandro do Chico, que a gente falou do Malandro, enfim. Bom, Brecht é Brecht, a gente escolheu esse porque é um bobo maravilhoso. Existe um filme interessante do Lars von Trier, que é o Dogville, né, em que a Nicole Kidman lá vive uma personagem. Tem alguma semelhança, lógico que o Dogville é muito mais cruel, né, que a personagem também é boa, vai ser boa e acaba sendo explorada, né? Então é interessante esse paralelo. Vamos para o próximo texto, então. Voltamos então agora para falar de uma boba, né, uma boba brasileira, que é a Macabé. Macabé, da Hora da Estrela. Uma das protagonistas da Hora da Estrela. De Clarice Lispector. Clarice Lispector, né? Acho que basta dizer isso, já serve para um monte de outros conteúdos subentendidos. Infelizmente aqui a Clarice já estava no fim da vida, né? Lutando contra o câncer e tudo mais. Esse vai ser o último livro publicado ainda em vida nela. E que, como ela disse numa entrevista em 77, trata de uma inocência pisada. E que são esses outros textos que a gente viu do que inocências pisadas, né? Bondades aniquiladas pelas suas relações sociais. Bom, o projeto desse livro, em termos de literatura brasileira, a gente escolheu ele, né, justamente para ter um brasileiro nessa lista, é um projeto emblemático da literatura, né, do século XX, porque é a Clarice tratando de um assunto que não lhe era comum, né, que é o assunto realista, né, o assunto do pobre, do nordestino, né, que de uma certa forma recupera uma tradição que a Clarice está muito consciente que tem por trás de si, que é a tradição da vertente mais popular do romance da década de 30, que é a vertente realista da Raquel de Queiroz, do Graciliano Ramos. Então, a Macabé é um personagem desse cosmos, né, que é o cosmos, de uma certa forma, que se opõe ao cosmos da Clarice Lispector, que recupera uma outra vertente de romancistas. Se a gente for pensar na década de 30, é o Luz Cardoso, Cornélio Pena, João Afonso, né, esses autores que vêm da linhagem do Raul Pompeia, né, do próprio Machado, uma outra linhagem. Só que, obviamente, a Clarice vai fazer isso de uma forma muito complexa. Bom, começando pela questão do bobo. A Macabé é a coitadinha, a boba, né? Ela é feita de bobo por todos, desde os seus companheiros de trabalho, seu chefe truculento, o seu namorado, né, o olímpico. Infelizmente não falaremos mais do olímpico aqui, mas ela recupera justamente essa personagem ingênua, né, boa, e que por isso é feita de
escárnio pela sociedade. É de boba, eu que não queria repetir, mas é isso. Bom, a grande sacada, porque existem já muitas leituras desse romance, né, mas eu gostaria, partindo da figura do bobo, da personalidade da protagonista, falar da estrutura do texto. Né. A Clarice ela traz esse cosmos da Macabea, só que ele é paralelo a um outro, que na realidade lhe dá conformação, que é o cosmos do narrador Rodrigo S.M., né, que na dedicatória ela diz que é a própria Clarice Lispector, lógico, num jogo irônico, né, de máscaras, né, em que de uma certa forma é a esfera consciente. Né, Rodrigo S.M. aqui é a esfera que tem consciência do que está acontecendo, que inclusive escolhe, né, aquilo que vai acontecer ou não, né, porque tem um momento em que ele entra em conflito com a própria questão da narrativa. Né. E isso é interessante porque a Macabea, dentro do seu cosmos, além dela não ser absolutamente sujeito de nada, ela é um próprio objeto desse discurso desse outro personagem que é o Rodrigo S.M. Isso é interessante em níveis composicionais, porque a Clarice consegue um artifício muito engenhoso, que é conseguir narrar a primeira e a terceira pessoa simultaneamente. Porque a todo momento que a Macabea ela é uma consciência objetificada pela terceira pessoa, ela faz parte de um discurso paralelo, que é o discurso da primeira pessoa do Rodrigo S.M., que se coloca como sujeito desde o início. E por isso consegue justamente esse engenho, que eu estou dizendo que é diferenciado. Isso é interessante porque isso acaba mostrando o aspecto montável da trama, e toda vez que a gente sinaliza para o aspecto montável da trama, a gente sinaliza para a consciência, né, do leitor. Né? O Brecht faz isso, né? Justamente isso, mostra como se monta as coisas, o sujeito de uma certa forma tenta perceber. Isso é fundamental para que a gente entenda a alegoria e a paródia que é a Macabea. Né? A alegoria não só de um tipo, né, específico, mas também de um momento da literatura, né, e dos personagens a ser tratados pela literatura brasileira, e obviamente paródia de uma tradição neorrealista, né, que de uma certa forma em alguns momentos tentou de maneira muito didática resolver os conteúdos sociais, né, e essa relação direta com a realidade. Né. Existe um filme da Suzana Amaral, né, Hora da Estrela, que é Hora da Estrela, né? Hora da Estrela, que justamente trata da Macabea. Claro, seria bem difícil, né, tratar o polo do Rodrigo S.M. no filme, né? Então ela fica só com esse extrato, né? O extrato da Macabea, e é um filme belíssimo, interpretações maravilhosas e que mostram bem, né, o cosmos da Macabea. É super fiel no sentido de que consegue, não só capta o clima da obra, mas se aproveita dos episódios da obra, né? Porque às vezes o livro consegue ser fiel e ser totalmente diferente, né? Mas é fiel nesse sentido também, de que usa os episódios da obra e que de uma certa forma ajuda a entender essa estrutura que no livro é mais complexa e que trabalha justamente com esses dois polos. Um polo extremamente subjetivo, né, do sujeito que se pensa, de uma consciência, essa é a palavra, de uma consciência narrativa, e outro polo de um objeto narrativo, que é o polo da Macabea, que também ajuda essa crítica não, mas essa problemática que a Clarice mostra de uma narrativa dividida em duas vertentes, que de uma certa forma pode cair em simplismos, né? Ou até em aspectos simplórios da narrativa. Bom, essa era a nossa lista. Esperamos muito que vocês tenham gostado dos nossos bobos e bobas e do gênero. Outras coisas podiam ter, a gente pensou em Dostoiévski, a gente pensou em Idiota, enfim, a gente sempre pensa em outras coisas, mas aparecerão por aí. Bom, eu usei aqui o termo futuro, né? Temos que falar do futuro do Pato. Eu e a Lu, nós, devido a outras atividades, a gente talvez tenha que diminuir um pouco a periodicidade do Pato. A gente sempre tentou 15 dias, né? Ter mais ou menos aí a periodicidade, 10, 15 dias. E agora talvez fique mensal, pelo menos até a gente ter um pouco mais de tempo. Então você que nos acompanha, provavelmente até o dia 1º de maio teremos um outro programa, e a gente vai voltar para a sistemática do primeiro programa, né? Porque depois do primeiro programa a gente fez só programas temáticos, né? Que são programas que exigem mais tempo para serem preparados. Esses programas vão ser mais circunstanciais a partir de agora, e a estrutura vai ser mais parecida com o primeiro programa. A gente está pensando num bloco para falar de coisas atuais, né? Um bloco para falar de um clássico, né? Alguma coisa mais antiga, e um terceiro bloco para outras coisas, para falar de quadrinhos, por exemplo, que a gente não falou hoje e que a gente pretende sempre manter. Então a gente está cheio de quadrinhos para falar, então a gente está pensando mais ou menos como é que vai ser.
Bom, apesar disso, curta lá as páginas do Facebook, né? Qualquer novidade a gente coloca lá, porque a gente não quer, não queremos se entregar para os homens, né? A gente quer continuar com o Pato, é algo que nos dá prazer de fazer. Então vá na página, Pede Pato ainda está aí, né? Se você tem livros, por favor, mande, que a gente trabalha aqui, perguntas sobre livros, sobre personagens, ideias para o programa, manda que a gente tenta resolver. Só para lembrar, né? Pode pedir lá o Pede Pato através do e-mail patofaustico@gmail.com, né? Mas pode pedir também na página do Facebook, no blog, enfim. E divulgue quando puder o Pato, que estaremos aqui. Até 1º de maio provavelmente estaremos de novo no ar. Então era isso, tchau, tchau. Tchau. Até mais.